pergunta que intitula o nosso estudo, né, o que estão ensinando aos nossos filhos, ela é uma pergunta primariamente feita aos pais, né? Pais, vocês sabem o que estão ensinando aos nossos filhos? Né? Mas essa pergunta, ela não é só aos pais. Ela é uma pergunta feita para a igreja também, de modo geral. O que estão ensinando aos nossos filhos? Veja, e eu digo primeiramente que é uma pergunta direcionada aos pais, porque essa é uma responsabilidade que a Bíblia coloca em primeiro lugar aos pais. Os pais são tutores dos filhos diante de Deus. Deus os chama para cuidar dos filhos que são herança do Senhor. Mas essa é um entendimento bíblico. Então, igreja, o que estão ensinando aos nossos filhos, às nossas crianças, às nossas pequenas ovelhas? E veja que a nossa igreja, ela tem um entendimento bem peculiar sobre as crianças. Crianças, aqui na nossa igreja, são membros. Eu não sei se você já tinha pensado isso acerca de outras igrejas. As crianças na igreja presbiteriana são membros menores, mas são membros, porque elas foram batizadas na infância. E então nós somos responsáveis por estas crianças. Os presbíteros, os pastores, a igreja como um todo está ligada a essas crianças, a responsabilidade de criá-las. E para esse estudo, eu tenho a seguinte proposta, que é aquela que eu peguei aqui no livro do Solano. Primeiro nós vamos observar um cenário que se apresenta para nós. O que estão ensinando para os nossos filhos? O que está acontecendo? Como os nossos filhos estão sendo impactados, educados, ensinados, guiados? Um cenário de forma ampla. Então nós vamos observar um contraste, né? A gente observa o cenário do mundo, a gente observa um contraste, e então, por último, a gente apresenta uma proposta. Agora, lógico, eu não vou fazer tudo isso hoje, num único estudo. A minha maior dedicação ao estudo aqui para trazer para vocês é que todos os estudos vocês vão observar, a gente vai caminhar aqui junto, mas todo dia a gente não vai sair daqui com a tristeza quando o cenário for ruim. A gente já sai com uma perspectiva, uma esperança de abordagem, ou seja, uma pequena proposta sobre cada cenário. Mas seguindo aqui a ideia do livro, nós vamos então aos poucos vendo tudo que envolve o cenário, depois um contraste e por último então uma proposta que seria a nossa solução, a nossa abordagem, correção sobre tudo isso. E para iniciar então, eu gostaria que nós lêssemos aí um texto que provavelmente alguns de vocês sabem decorado, que está lá em Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai, da Tua palavra, e com um grande desafio, Senhor, que se apresenta aos pais, à igreja como um todo, Senhor, sobre os filhos que são herança do Senhor, que o Senhor nos concede, ó Pai, e nós pedimos então que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, ó Pai, para observar todas as coisas e então diante do Senhor viver para a Tua glória e apresentar os nossos filhos, ó Pai, diante de Ti, para louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Então ajuda-nos, dá-nos discernimento, ó Pai, à luz da Tua palavra, para que nós venhamos a crescer e sermos edificados pela Tua palavra nesse estudo, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Veja, esse verso do livro de Provérbios, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e aqui não há nós não podemos tirar uma lei, não é como a lei do Senhor, mas aqui são princípios de sabedoria ligados ao temor ao Senhor. É isso que é a sabedoria. E a sabedoria aqui diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Essa responsabilidade aqui, primariamente, ela é dada aos pais. Pais, ensinem as crianças. É lógico que
atualmente, é bem comum para nós transferirmos essa responsabilidade para os educadores, aqueles que se formaram nessa área. E então, os pais, por não terem estudado sobre educação, qualquer tipo de educação, pedagogia ou qualquer estudo na área que envolva o ensino, os pais então começam a sentir que eles não são capazes de ensinar o melhor para os seus filhos. Mas veja, a palavra do Senhor, o escrito de sabedoria, ligado ao temor ao Senhor, diz: ensina a criança. Igreja, e agora saindo dos pais, indo para a igreja, como eu fiz a pergunta no início, né, do título do livro. Igreja, ensina o caminho em que ela deve andar. Cristãos, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Veja que é um ensino para a criança. A criança não tem o discernimento necessário para trilhar o seu próprio caminho sozinho. É necessário que haja ensino para essa criança. É necessário que haja condução. A Bíblia traz uma palavra muito interessante para nós, que é de tutor. Os pais são os primeiros tutores das crianças. E a palavra tutor, se você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, a gente já estudou aqui sobre esse texto de Gálatas, mas só para relembrar aqui, deixa eu achar o versículo aqui, Gálatas 3, verso... Ok, eu vou ler a partir do verso 23. Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E a palavra que eu quero chamar a atenção aqui são duas. Verso 23 diz que nós estávamos sob a tutela da lei. E então lá no verso 24, dizendo que a lei nos serviu de aio. Essas três letrinhas aqui, a tradução dela, a palavra grega aqui é pedagogos, de onde nós conhecemos a palavra pedagogia. A lei então foi o nosso tutor. Irmãos do Antigo Testamento, a lei os conduziu. Essa lei serviu de pedagogia para os nossos irmãos no Antigo Testamento. Então, aqui o apóstolo Paulo vai abordando o aspecto da lei, que no contexto de Gálatas era usada de forma errada pelos judaizantes, mas o que eu gostaria que nós prestássemos atenção, veja, o Senhor nos chama a viver na tutela da lei. E Ele chama os pais e os filhos a viverem debaixo dessa tutela da lei. Essa lei que nos é pedagogia, nos conduz, nos ensina. Os pais, então, são os primeiros pedagogos dos filhos. A igreja precisa ser esse tutor das crianças, dos filhos na condução. E nós então precisamos entender e vivenciar isso. A nossa responsabilidade sobre os filhos é importantíssima. Só para abordar alguns textos, né? Lógico, não vamos conseguir estudar hoje todos os textos, mas lá em Efésios capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo também diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, lá em Efésios, ele fala para todos, e ele fala para os filhos obedeçam os seus pais, e fala: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Veja, não provocar os filhos à ira pode parecer que, então, eu não vou corrigir meus filhos, mas imediatamente ele diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui a disciplina e a admoestação estão diretamente ligadas à palavra de Deus, ou seja, seja tutor do seu filho, ensina a criança no caminho que deve andar. Outro texto, Hebreus 12, 7 e 8. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui no texto de Hebreus, ele está falando que aquele filho que é criado com uma total e absoluta liberdade, ele não é considerado ou não é tratado como filho, ele é um bastardo. Porque não há nada que o ensine, que o sirva de tutor, que o conduza, que o guie. Veja, e nós então hoje somos atacados por uma série de influências que dizem que os filhos precisam decidir sobre a sua própria vida. Os filhos precisam ter a liberdade de construir o seu próprio ensino, o seu próprio entendimento. Mas veja, todos esses textos que nós já vimos aqui estão dizendo e mostrando a responsabilidade dos pais sobre o ensino dos seus filhos, a condução, o tutoriamento dos seus filhos. E nós erramos, não todos e não de igual forma todas as pessoas, mas principalmente nós erramos muitos exatamente por causa da nossa visão das coisas espirituais, nosso entendimento das coisas espirituais associadas sempre ao futuro, né? Nós não pensamos em como relacionar a nossa vida presente com o que a gente observa e entende nas Escrituras. Veja, sempre houve um dilema na história da humanidade sobre os caminhos do conhecimento humano, né? É como se fosse uma briga entre o conhecimento e a fé, como se a fé fosse uma coisa não tão inteligente, uma coisa um pouco burra, e o conhecimento algo libertador que automaticamente acaba com a fé ou tira a fé, e assim um atrapalha o outro. Então esse dilema ele acompanha a humanidade, mas não por causa da fé, é por causa do pecado que isso acontece. E Satanás, então, ele sempre se esforçou para usar essa ideia errada de conhecimento humano contra o conhecimento de Deus. Veja, só para dar um exemplo, foi assim que aconteceu lá no Éden. Eu gosto sempre de ir lá no início de todas as coisas para a gente pensar sobre tudo isso. O que acontece ali no capítulo 3 de Gênesis? Aparece a serpente mais sagaz dentre todos os animais. E o que essa serpente diz ali? Vamos observar aqui em Gênesis 3, as palavras que o texto nos fala aqui. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore de jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore de jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio de jardins, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que a serpente sagaz faz aqui? Ela perverte a verdade de Deus, o conhecimento verdadeiro, trazendo uma outra perspectiva, ou ela perverteu a verdade. Em resumo, ela traz a mentira para o cenário. Não, ela provoca aqui a mulher. Você não pode comer nenhuma árvore, é isso? Veja, é de forma sutil, não pode comer nada. Lógico que pode comer de tudo, mas tem uma que não pode. Dessa a gente não pode lançar a mão. E a serpente diz: que é isso? Pode comer, é certo que não morrereis. Veja, a serpente traz um conhecimento aqui, que na verdade é mentiroso, é mentira, mas se apresenta como conhecimento da verdade, algo libertador. E então argumenta que Deus proibiu isso porque tinha medo de que o homem tivesse conhecimento de todas as coisas e pudesse superar Deus, pudesse ser independente de Deus. Veja, olha como é a mesma ideia do conhecimento, hoje disfarçado de várias coisas. Veja, se não pode comprovar, então não existe. A Bíblia não existe. A fé é coisa para gente que não tem inteligência. Veja, é libertador, e aí começa a apresentar uma série de conceitos. É a mesma ideia desde Gênesis 3 até hoje. E os nossos filhos, então, eles vão para a escola, eles vão para o mundo, e é essa ideia
É essa artimanha que é usada para conduzir o seu filho, dizendo: Deus existe? Mas como que você me prova isso? Veja, eu te apresento a ciência, são fatos. Me prova. Me apresente fatos sobre Deus. Fala para ele aparecer aqui agora. E assim, os seus filhos, os nossos filhos, nós também fomos questionados em diversos momentos. Veja, é a mesma estratégia. E nós, então, falhamos, igreja, como pais, porque na prática nós agimos com as questões relacionadas a Deus e as determinações da palavra como algo que diz respeito somente ao nosso futuro espiritual. E por que eu digo isso? Porque enquanto nós estamos falando para os nossos filhos: nós vamos para o céu, então tem que ir para a igreja, tem que ir para o culto, olha, tem que fazer isso, porque lá na frente, olha, se você pecar lá na frente vai ter um castigo, e a gente vai sempre falando de algo lá na frente, lá no futuro. Enquanto isso, nós mesmos e os nossos filhos vão absorvendo conhecimento dos mais diversos. Nós seguimos a nossa carreira. Não, meu trabalho é meu trabalho, domingo eu vou para a igreja. A gente separa as coisas. Meu filho, você tem que estudar, você tem que aprender matemática, português, biologia, ciência, e tem que ir para a igreja domingo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou nós não nos dedicamos com os nossos filhos em casa, interrelacionar a matemática com a glória de Deus, as ciências com a glória de Deus, a biologia com a glória de Deus. E assim vamos mostrando para os nossos filhos que aquela nova descoberta, como citei algumas quintas-feiras atrás, sobre aquela experiência da criança que pega o feijão, coloca no algodão e aí vê o feijão ali brotar. Quando o seu filho fez isso, você falou para ele de Deus, que é Deus que faz com que um caroço de feijão vire uma planta que dá mais feijão? Ou você só falou para ele sobre todo o processo que acontece ali, cientificamente comprovado, sobre uma semente? Percebe? E as Escrituras estão nos chamando a viver a nossa vida toda para a glória de Deus. E assim, então, nós separamos o aspecto espiritual como algo do futuro e a nossa vida agora como coisas seculares, coisas que a gente precisa viver. E nós divorciamos os estudos, os propósitos, os projetos das Escrituras, da vivência das Escrituras. E aí nós deixamos que as nossas convicções de fé não perturbem a nossa vida diária, nossos objetivos terrenos. Nós fazemos algo que os reformadores deixaram bem claro que era um erro da igreja, e muito antes da igreja ali na época dos reformadores, mas até hoje nós estamos cometendo o mesmo erro: não separar o sagrado do secular dessa forma, porque tudo pertence a Deus e tudo deve ser vivido para a glória de Deus, e os nossos filhos então precisam ser impactados com isso. Eu gostaria já fiz aqui uma abordagem grande, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre tudo isso que eu já falei, sobre dúvidas ou até mesmo contribuições, onde vocês acham que, dentro disso que a gente viu até aqui, onde nós temos falhado, o que tem acontecido com os nossos filhos. Nós temos aqui pessoas formadas em pedagogia, vamos lá, tem alguém que pode contribuir de alguma forma? Cri, 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 cri. Não? Então, quando tiver, me interrompe. Senão eu vou falando aqui e fica um cansativo para vocês, né? Veja, o conceito da reforma protestante, né? Soli Deo glória, toda glória somente a Deus. E esse conceito não é que você deve adorar somente a Deus, somente isso, é isso também, mas é exatamente essa abordagem de interrelacionar e não separar as coisas, porque tudo pertence a Deus e em todas as coisas somos chamados a viver para a glória de Deus.
Uhum. É, é, veja, o que ela falou é que, resumindo, né? Nós confiamos demais de que nossos filhos vão sair de casa e eles vão aprender somente as ciências que nós julgamos que eles precisam aprender, né? E, na verdade, ultimamente, nós temos descoberto, temos percebido que há algo a mais que estão fazendo com a cabeça dos nossos filhos, né? Agora, veja, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque, na verdade, as Escrituras sempre nos alertam, em toda ela, que o mundo odeia o crente. Então, o mundo, agora que nós estamos percebendo, porque ao longo dos anos, as coisas conquistaram espaços que nós não sabíamos que estavam sendo conquistadas. Mas para a geração dos nossos pais também, na nossa época, muitas coisas aconteceram que eles jamais imaginavam. E isso vem sempre acontecendo. É porque agora nós somos os pais. E aí nós estamos percebendo, mas os nossos pais também perceberam coisas absurdas acontecendo conosco, quando nós éramos crianças e adolescentes, e assim esse ciclo continua acontecendo. O mundo sempre vai trabalhar contra. Satanás começou isso lá em Gênesis 3, o mundo caiu debaixo de maldição, e então você sempre vai ter essa influência. Então, onde que a gente está errando? Exatamente naquele ponto ali. A gente confia de que ele vai lá aprender matemática, mas entenda, quem é o tutor do seu filho? Quem Deus chama para ensinar o seu filho? Só que a gente não tem tempo. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com o nosso presente, e a fé é uma questão do futuro. Então, meu filho aprende matemática, e eu pago um professor para ensinar matemática. Eu não quero ensinar matemática. Mas veja, a matemática pode ser ensinada, aprendida para a glória de Deus. E isso é responsabilidade dos pais. Isso acontece também em algum aspecto na escola dominical. Quando eu trago o meu filho para a igreja e eu quero que o professor de escola dominical faça meu filho ser crente. Mas essa responsabilidade não é do professor da escola dominical. Essa responsabilidade, de novo, é dos pais. Quem são os tutores? Quem são os responsáveis pela fé dos filhos? Quem traz os filhos presbiterianos para batizá-los aqui na frente? E aí o pastor pergunta: você promete ensiná-lo a ler, para que ele venha ler as escrituras por si? Você promete orar por ele, com ele? Promete ensiná-lo? Veja, é sempre os pais e a igreja como um todo. E aí entra o outro aspecto. Ele falou: agora a gente está parando para pensar nisso como uma reação do que a gente tem percebido no mundo. Sim, aí vem o aspecto da igreja. A pergunta é para os pais e a pergunta é para a igreja. Nós precisamos ter sempre a consciência de que os nossos filhos, eles estão sim sendo atacados desde bem novinhos. E esse ataque às vezes vai ser escancarado, mas às vezes ele vai ser muito velado, muito escondido. Mas a gente precisa ter consciência de que ele está sendo atacado em todas as épocas, de todas as formas. O Diácono Teste tinha. Uhum. Exato. Isso. Veja que nas nossas doutrinas, né, esse é o ponto principal de todas as coisas. Como é que os catecismos começam, né? Qual é o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, justiça. Qual é a finalidade maior, principal e suprema do homem? Glorificar a Deus, se deleitar no Senhor. Então, antes de tudo isso, exatamente. E qual é o objetivo maior da vida? Aí eu volto lá ao que eu havia dito. Por que a gente se ocupa tanto deixa eu ver aqui, dos estudos, né? Por que a gente se preocupa tanto com estudo e carreira e ali tem um vazio, né? Nada de escritura, ou pelo menos muito pouco de escritura? Porque a gente inverteu essa ordem. O fim principal e supremo do homem, na prática, é ser bem-sucedido. E aí, domingo, a gente vai para a igreja. Percebe?
E se você não faz isso, a sociedade te cobra. Seu filho vai viver de quê? De Bíblia? Seu filho vai viver de igreja? Seu filho vai viver de fé? Fé não põe mesa, né? A fé não põe arroz dentro de casa. E aí a gente vai escutando uma série de coisas. Não, mas veja, o trabalho à luz das Escrituras é algo necessário e valiosíssimo para sustentar, para viver, para se deleitar, né? Paulo diz, aquele que não trabalha, que não coma. Veja, é porque a gente sempre... o pecado, ele faz com que a gente separe essas duas coisas. E os reformadores, eles vêm e apresentam a ideia de um todo. Eu preciso buscar a Deus como meu fim supremo, primordial, primeiro lugar, e então eu trabalho para a glória de Deus. Teve um outro estudo que nós fizemos aqui, onde eu repeti algumas vezes, né? Nós não podemos ter na formação dos nossos filhos médicos cristãos, advogados cristãos, marceneiros cristãos. Nós precisamos ter um cristão que pratica medicina para a glória de Deus, um cristão que formou-se em pedagogia para está habilitado para ensinar as crianças para a glória de Deus, e assim toda a profissão. Em primeiro lugar, eu sou um cristão. E como pais que somos, também precisamos priorizar isso. E aí transferir e ensinar e guiar como tutores os nossos filhos nesse mesmo caminho. Só que tem uma amiga nossa que colocou esses dias ela fez lá um videozinho no Instagram, e aí ela pontua exatamente isso: o quanto você cobra do seu filho notas boas e o quanto você cobra do seu filho sobre o conhecimento de Deus, ou seja, a leitura das Escrituras, decorar textos bíblicos, coisas desse tipo, assiduidade e estar disposto, acordado, prestando atenção na pregação, nos estudos. E aí nos leva a pensar nisso, né? Nós, pais, colocam castigos severos nos filhos quando eles caem as notas. Mas e com relação à vida de fé? Percebe? E aí isso vai mostrando como a gente coloca o aspecto espiritual por uma coisa do futuro separada nos céus, e na prática aqui tá, mas agora aqui vamos viver a nossa vida. E aí a gente sai de segunda a segunda para cuidar das nossas questões seculares separadas, né? Mas veja, o que tem acontecido que os nossos filhos, aos poucos, né? Estou recobrando aqui que a Patrícia falou. Agora nós estamos percebendo, né? Questão as influências que os nossos filhos estão sofrendo, e eles estão questionando muitas coisas. A sociedade está questionando. Como que isso vem acontecendo? O Solano Portela e todos esses estudiosos brasileiros, e não só brasileiros, mas vários deles seguem uma mesma caminhada, no mesmo norte. E eles começam a abordar esse aspecto aqui, o caráter subjetivo das normas, né? Hoje nós todos já somos uma geração de pessoas que foram formadas pela subjetividade das normas, né? O ensino, o aprendizado, e aí voltando a usar a palavra que eu usei no início, o conhecimento é fruto de descoberta, né? As crianças não têm mais um mestre que os ensine. As crianças são apenas ajudadas por um facilitador a descobrirem o seu próprio conhecimento. As crianças, então, elas têm liberdade, e aqui eu estou chamando de crianças, mas é porque é desde criancinha, mas adolescentes e jovens, e tudo isso é muito subjetivo. As crianças não têm mais uma cobrança ou um ensino, uma orientação sobre a responsabilidade delas, mas elas são conduzidas a descobrir, a elaborar, a alcançar formar o seu próprio conhecimento, sem alguém que tem ali aquela imagem antiga de alguém que ensina, né? Você tem um facilitador, né? Veja,
quem aqui já fez faculdade, você tem muito esse ambiente, né? Agora, aqui na minha sala não vai ter mais cadeira uma atrás da outra, não. Não tem essa hierarquia. Vamos fazer um círculo agora. Vamos fazer um círculo. E aqui eu não sou mais o professor. Aqui eu sou um facilitador. Nós vamos conversar. Eu vou aprender com vocês. Vamos lá. E aí você começa um bate-papo. Aquilo ali te traz uma ideia. Veja, e é uma ideia que, do jeito que eu falei aqui, ela poderia ser muito bem utilizada. Mas há algo por trás. Você tem hoje, quase que universalmente, todo mundo usando a mesma técnica. Será que é porque todo mundo teve a mesma ideia? Não, é porque existe um pensamento filosófico por trás que conduz a fazer dessa forma. Porque tem algo por trás. Existe um trabalho que começou em Gênesis 3 e ele está ativo até hoje. Vamos aqui. Bem, não é bem assim. Será que você não pode comer de todas as árvores? Senta aqui, vamos fazer um círculo aqui. É lógico que pode. Eu não sou superior, não existe hierarquia. Você é igual a mim. Você vai descobrir o que você pode. Você vai ser maior do que os mestres e todos esses cheios de diploma, estudiosos. Você vai descobrir o seu próprio conhecimento. Você vai construir o seu próprio conhecimento. E assim, você tem toda uma filosofia por trás disso. As escolas, historicamente, elas deveriam refletir os padrões da sociedade. Mas aí, voltando ao que a Patrícia disse, a gente está assustado agora, porque parece que as escolas elas não estão fazendo mais esse papel de refletir a sociedade. Elas estão trazendo algo novo. Veja, deixa eu exemplificar aqui para ficar mais claro. No nosso país, existe uma série de coisas que acontecem que não refletem a opinião da maioria do país. Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com educação, só para vocês terem noção, uma área que eu estudo bastante também, sobre o armamento da sociedade. Houve uma espécie de um plebiscito, uma pesquisa, onde os brasileiros votaram, eles opinaram sobre o armamento. E a grande maioria, isso aconteceu lá no início de 2000, a grande maioria da população brasileira disse: nós queremos o direito a ter armas. Aí o governo falou assim: não, mas isso não é seguro para vocês, não vão ter. Por quê? Porque é perigoso, porque crianças se machucam, porque isso não é legal, isso não funciona. Ou seja, isso é democracia? Isso é um exemplo que não tem nada a ver. Em todas essas áreas tem acontecido da mesma forma, nas escolas. Não, o que é ensinado, a filosofia, o que está por trás, não é o reflexo do padrão da sociedade. Existe um grupo muito bem organizado estrategicamente que tem um propósito. E a gente viu aqui, quando a igreja não cumpre o seu propósito, quando os pais não cumprem o seu propósito, alguém vai cumprir. Quando você não tem alguém que te guie, você vai encontrar alguém que te guie, certo? Se os pais dizem: não, eu não quero me envolver nos seus estudos, eu não tive oportunidade, eu não estudei, você vai aprender lá com quem é melhor do que eu. E aí os pais retraem. Então, quem vai ser o meu pai, a minha mãe aqui, o meu tutor nessas questões? Existe toda uma filosofia, né? E aí eu coloquei a pergunta: você acredita realmente que as escolas, todas elas são realmente neutras como nós pensávamos que eram? Você acha que um professor... e aí agora, gente, eu estou falando de forma bem generalizada. É lógico que tem vários professores, tem várias escolas, mas vamos falar no todo, no macro. Você acredita que o seu filho vai para a escola para aprender ciência natural e ele vai aprender somente a ciência de forma absolutamente neutra? Como diz lá aquelas discussões, né? O Estado é laico. Ele é laico mesmo? Tem certeza que ele é laico? Percebe? A escola é neutra? Não é. Lógico que não é. É como eu dizer aqui na igreja que nós vamos estudar teologia de uma forma neutra. Não é neutro. Porque eu tenho fé.
Nós temos os nossos símbolos de fé. Vocês têm toda uma anuência às nossas doutrinas, os nossos símbolos de fé. Isso não é neutro. Nas escolas também não são. Eu falei de algo que acontece quase que universalmente, né? Essa ideia, né, de algo que acontece quase que universalmente, Solano Portela e mais 2 outros livros trazem exatamente a mesma informação. Se você procurar o que envolve essa filosofia, quase que universalmente você vai ter o pensamento desse biólogo suíço aí, que tem a foto dele, Jean Piaget. Ele faleceu em 1980. E, sendo bem sucinto aqui, resumo do resumo, ele afirmava que o conhecimento é como um resultado das interações subjetivas. É exatamente aquela ideia do que eu falei agora há pouco. Não, eu sou professor, mas eu não tenho um conhecimento para te passar, não. O que é isso? Não, nós vamos construir isso juntos. Você vai ter, na sua liberdade, a construção do seu conhecimento. Eu sou apenas um facilitador. Eu estou aqui para te ajudar. Mas isso é uma filosofia, por isso você viu isso acontecer no banco da faculdade. Por isso você vê em todas as escolas isso acontecendo, na alfabetização, infância, juventude, em todos os aspectos. É porque a ideia de que algo tradicional, algo já estabelecido, limita o conhecimento. Porque você só, como um papagaio, repete o que já foi dito. Então nós precisamos de algo novo. Esse pensamento, lá desde quando ele estabeleceu, ele era um biólogo, mas também é considerado um pensador, é um pensamento completamente progressista, né? As coisas, as tradições, elas precisam ser quebradas. Nós precisamos evoluir nas descobertas, no conhecimento. Nós precisamos construir novos conhecimentos. E então ele trouxe exatamente essa abordagem. E aí o nome mais conhecido é o construtivismo, né? Você não tem mais uma escola conteudista. Você não tem um conteúdo para ensinar. Você vai facilitar para que o aluno construa o conhecimento dele. É isso mesmo? Eu estou... Sim. Uhum. Como o Caetano colocou, né? Quando você já está na faculdade, você já tem muita coisa formada. Então, isso tudo já vai mudando, né? E a minha ideia aqui, irmãos, não é falar mal ou denegrir de uma forma absoluta todas essas ideias, como se ela nada se aproveitasse. É lógico que aproveita. Você tem metodologias, você tem várias técnicas, inclusive, que podem ser bem utilizadas, desde que tenha a cosmovisão bíblica, né? Agora, o problema é que tem uma filosofia por trás, né? Por exemplo, vamos sair do ambiente de faculdade. Vamos agora para o meu filho, que tem 10 anos. Ele chega, vou usar um exemplo drástico aqui, viu? Meu filho chega aí para um professor bem comum, daqueles 100% dessa linha, e ele diz assim: eu sou homem ou eu sou mulher? Aí o professor diz: não sei, você se define, vá, o que você sente vontade de ser? Construa a sua própria identidade de gênero, né? É isso que a gente está vendo hoje. Você não pode chegar para o seu filho e impor, por uma questão tradicionalista, antiga, se ele é homem, se ele é mulher. Ele que se defina, né? Tem pais aí que estão colocando já nomes que não são nem de mulher, nem de homem, pode ser fácil. E aí, já tem casos extremos de uns que falam: não vamos identificar o gênero, deixa ele escolher, deixa ele construir. Tá vendo onde que chegou aquela ideia, aquela filosofiazinha lá
Um homem que nasceu no final do 1896, ali na virada do século, uma ideia, um pensamento progressista. Só que o inimigo ele sempre vai usando ideias boas, muitas vezes, pensamentos bons. Não estou dizendo que esse pensamento é bom na sua base, mas vai pervertendo e as coisas vão tomando um aspecto cada vez mais devastador. E aí chega no tempo de hoje. E no futuro, isso vai ficar ainda mais alarmante. Então, como a Patrícia falou, você não vai poder colocar nenhum limite no seu filho. Você não pode impedir, porque até a revolta dele é um processo de construção de conhecimento. Até a desobediência é um processo de construção de conhecimento. E assim o seu filho está se formando e sendo construído. E aí é onde a gente vê o mal tomando conta. Citando aqui o Solano, olha como ele coloca aqui: se pais e mestres não respeitam os estágios e procurarem agir como agentes transmissores de conhecimento, estarão impingindo suas próprias realidades e não respeitando o individualismo de cada criança. Aqui ele está citando exatamente um trecho do ensino construtivista de algo escrito lá por Jean Piaget. Se os pais e os mestres não respeitam os estágios e eles começam a agir como transmissores de conhecimento, ou seja, meu filho, eu conheço as coisas e eu vou te ensinar as coisas. Pronto, você já bloqueou o seu filho de construir de forma progressista e novas verdades. E de onde que, aí usei esse termo de propósito, de onde que vem a ideia basilar, fundamental do construtivismo? Não existe verdade absoluta. Que vem antes de Piaget o problema. Não existe verdade. Descubra a sua verdade, faça a sua verdade. E de onde que vem essa ideia? Vários filósofos estão repetindo a mesma ideia, mas ela vem de Gênesis 3. Não, que proibido. Faça a sua verdade, coma, você não vai morrer. Vai. Isso é mentira dele. Construa a sua própria verdade. Não tem uma árvore proibida. Faça o que você tem vontade de fazer. Diga. É a verdade dela. A autoridade, ela incomoda a sociedade. É o que a gente vê desde de Gênesis 3, né? É a rebelião. Quando você não tem autoridade, então você faz o que você quiser, né? E Deus, ele nos trata como filhos amados, nos salva, mas ele diz: eu sou autoridade sobre você, eu sou Deus, você não é Deus. Só que isso incomoda. E aí, o que você tem lá nos 10 mandamentos? Filhos, honrem os vossos pais. Isso é um princípio de autoridade. Por quê? Porque Deus se coloca como pai. E aí você tem todo um movimento contra a autoridade. E cada geração que passa é mais difícil se estabelecer autoridade. Vá a um protesto democrático desses de black blocs. Alguém respeita alguma autoridade ali? Agora vá um policial impedir que eles quebrem o patrimônio público. Quem é o culpado? O policial. Porque a autoridade incomoda. E aí você tem... Está tudo ligado. Não, o problema não está só dentro da escola. A gente vai falar sobre isso aqui, a gente está traçando um panorama a partir da escola, focando mais nas crianças. Mas está tudo ligado. E é nossa responsabilidade entender essas coisas e reagir. O que nós vamos fazer, então, diante disso, já para encerrar o nosso estudo de hoje, nessa abordagem inicial? Deuteronômio 6, verso 7, também um texto muito conhecido de todos nós, que diz... Eu vou ler a partir do verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui só salientando 3 verbos. Ele diz para inculcar,
Tu inculcarás a teus filhos o quê? As palavras de Deus. E delas falarás sentado, ou seja, você vai conversar com seus filhos, tanto ali no contexto da sua casa, como andando pelo caminho. E aqui eu quero que a gente pense sobre isso. Inculcar a palavra de Deus. Inculcar, para você inculcar aqui é decorar, é colocar lá dentro da cabeça dele. Como que você faz isso? Falando para o seu filho construir a própria verdade dele? Falando para o seu filho descobrir quem Deus é por conta própria? Não, inculcar a palavra. Como que a gente consegue inculcar isso nos nossos filhos? Para que eles possam, se deparando com essas questões no mundo afora, eles tenham a opinião deles sendo formada. Você vai falar. É necessário falar com os nossos filhos. E aqui ele fala, ele explica isso no contexto de dentro de casa. Então converse com seus filhos sobre os sermões. O que eu tenho valorizado muito aqui na nossa igreja? Tem a pregação, os filhos se reúnem, as crianças se reúnem ali e eles vão conversar sobre o sermão. Eu ainda não descobri outra igreja que faz isso, mas eu não quero que a gente pare de fazer isso nunca. E eu gostaria, sonho com um dia em que os pais vão fazer isso, de forma, vou usar uma palavra aqui interessante, religiosa. Vão fazer todos os domingos. Filho, o que o pastor falou? Ah, pai, eu estava dormindo. Não, mas o papai anotou aqui para você. Ele falou isso aqui e tal. E por que falou isso? Tal. Conversar, falar sobre as escrituras e entendendo o que aconteceu na história, o que Deus quer e o que você responde diante disso. É o processo básico da pregação. Você expõe e aí você explica isso e você aplica, falar. E a ideia de andar, você vai falar em casa e andando. A ideia de andando é fazendo tudo que tem para fazer. Você vai falar com seu filho na vida comum, ou seja, envolve tudo que está fora de casa também. Você vai falar de Deus quando ele estiver fazendo a tarefa dele da escola. Você vai falar de Deus sobre todos os aspectos que envolvem o caminhar da vida, o andar na vida. Então dentro de casa e em todo o aspecto, nós somos responsáveis por inculcar a palavra de Deus. Essa é uma das formas que nós saímos daqui hoje já pensando nela. E dentre algumas coisas que vocês comentaram, eu vou repetir aquela ideia que eu já falei aqui várias vezes da pessoa que conhece dinheiro falso, né? A pessoa que conhece dinheiro falso não é porque ela conhece todas as notas falsas, mas é porque ela conhece muito a verdadeira. Quando a falsa bate na mão dela, ela sabe que aquela é falsa. Então, como que seu filho vai perceber as mentiras do mundo? Você não vai precisar saber todas as novas tendências das mentiras do mundo, ou filosofias enganosas. Não, você precisa inculcar junto com seu filho sobre a verdade de Deus. Quando algo parecer diferente, seu filho vai perceber que tem algo errado naquele conceito ali. Essa é inicialmente a forma de respondermos a tudo isso. Ok? O nosso horário já chegou. Tem mais alguém que gostaria de contribuir de alguma forma? Não? Não? Ok, nós vamos continuar nessa ideia, mostrando tudo que envolve aí esse assunto, sempre trazendo a cada estudo um texto bíblico, uma forma de reagir, mas lá no final mesmo é que nós vamos ter uma proposta mais sólida de como reagir de forma mais profunda a tudo isso que a gente tem testemunhado, ok?